Boa noite, povo abençoado, na paz do Senhor. Hoje o texto que nós vamos aprender um pouco da palavra de Deus, em nome de Jesus. Ele se encontra no livro de Neemias, capítulo 6, do verso 1 ao 6, que diz assim: Sucedeu mais que, ouvindo Sanbalaque, Tobias, Gessem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sanbalaque e Gessem enviaram a dizer: Vem e congregamos-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Estavam armando cilada para Neemias, mandaram o recado para ele, convidando ele para eles se ajuntarem, tanto nas aldeias como nos vales, com as pessoas, né, como se fossem amigos, mas eles intentavam fazer o mal para Neemias. Aí ele manda a resposta: E enviei-lhes mensageiro a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria esta obra, enquanto eu o deixasse e fosse ter convosco? Então ele não tinha motivo para abandonar a obra e ir se ajuntar com pessoas que estavam armando cilada para intentar fazer o mal contra o servo de Deus, que estava reconstruindo os muros. Ele manda, aqui está escrito que ele já tinha feito quase todo o trabalho, faltava apenas colocar as portas nos portais, né? Que os muros tinha algumas portas, né? As cidades elas eram toda emmurada e feitas grandes portas. Então, só faltava isso, mas eles queriam tirar a vida do servo de Deus por ter feito isso. Mas nós vamos entender a história, irmão, por completo aqui um pouco, passar para ter mais entendimento de que lição nós tomamos para nós na época de hoje, esse acontecimento desse tempo. Então, nós vamos começar aprendendo com como foi esse acontecimento, algumas coisas, né? Claro que não dá para detalhar tudo, e nós vamos vendo o que nos pega para que sirva de aprendizado para nós hoje também. Por causa da sua deliberada desobediência ao Senhor, o rei do norte, composto por 10 tribos, foi destruído pela Síria, que, para humilhar ainda mais os filhos de Israel, levou-os cativos à Mesopotâmia. Isso aconteceu em 722 a.C. e em 586 a.C. foi a vez do reino do sul. Veio Nabucodonosor contra Jerusalém, deitou por terra o santo templo e derribou os muros da cidade santa. Em seguida levou os filhos de Judá cativos à Babilônia, onde permaneceram durante 70 anos. Isso está escrito no livro de Jeremias 25:11, né? Então aqui nós já vemos que isso tudo aqui que aconteceu, que
Neemias veio para construir esse desastre todo que tinha acontecido aqui, foi por causa da desobediência de Israel com Deus, que Deus haveria avisado eles, se eles saíssem dos caminhos do Senhor, desobedecessem às leis, os mandamentos, muitas desgraças ia acontecer com eles, né? Então aqui nós já estamos sabendo por que aconteceu isso. Glória a Deus. E vamos ver aqui. Então, Neemias na corte persa, irmão, Neemias exerceu uma função de copeiro do rei Artaxerxes. 14 anos depois da expedição de Esdras a Jerusalém, em 444 a.C., Neemias recebe urgente e preocupante notícia de Jerusalém. Apesar de o Santo Templo já estar funcionando conforme as leis levíticas, a cidade a encontrava ainda abandonada. Ele então sente-se um chamado de Deus para deixar o conforto do palácio e viajar para Israel a fim de reconstruir os muros da cidade santa que se achava fendido e suas portas queimadas a fogo. Era isso aqui, irmão, nós já começamos aprendendo que o motivo desses muros se encontrar dessa forma era o meio que os inimigos achavam para invadir as cidades. Em alguns lugares dos muros, se por algum motivo tivesse ficado mais frágil, eles achassem um lugar mais aceitável, eles tentavam romper. E às vezes em vários lugares eles faziam brecha para entrar. Isso aqui o que nós aprendemos, irmão? Que nós somos setados pelo nosso inimigo. O nosso inimigo, ele tenta nos setar direto. A Bíblia diz que nós não lutamos contra carne e contra sangue, mas nós lutamos contra a potestade do ar. Quando eu digo nós, é o Espírito Santo, Deus, que nos defende dessas setas. Mas nós temos que estar com o nosso corpo limpo, nosso corpo, vamos dizer, fechado para essas células. Nós temos que estar em vigilância, nós temos que estar tampando as brechas, nós temos que estar em oração, para que o inimigo não venha achar brecha em nós. Então foi outra coisa que nós aprendemos aqui, que Neemias, no conforto do palácio, mas quando ele soube que os seus patriarcas estavam numa situação difícil, ele se sentiu incomodado. Ele não foi aquele que pensou assim, não, eu estou aqui de boa, o que é que eu vou estar me preocupando com quem? Não, eu estou aqui na minha, não. Ele se preocupou, irmão. Isso, o que é que nós aprendemos? Que a igreja é um corpo. A igreja é feita de um povo. Então, se um está doente, todos adoecem. Se um está fora, então toda a igreja sente. Porque o nosso corpo se o dedinho for machucado, todo o corpo sente. A igreja é para ser assim. Ele estava longe, mas quando ele viu que os patriarcas dele estavam em sofrimento, ele sentiu a mesma dor como se ele estivesse perto. E assim que deve ser a igreja do Senhor. A primeira coisa que Neemias manda dizer para os inimigos que mandam o recado para ele,
para ele se ajuntar a eles, ele diz assim, ó, no verso 6 do 2 e 3, ele diz: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. O cristão é um alpinista espiritual, irmão. Deve sempre pensar só em subir, nunca em descer. Um alpinista, quando ele está escalando uma serra, um alto, um monte, uma parede, uma coisa, ele quer chegar no topo. Nós cristãos, nós também, apesar de só querer ir para baixo do nosso corpo, mas nós temos que pensar em subir aos céus, né? A primeira coisa que nós podemos ilustrar aqui dentro da Bíblia também, com pessoas que descem. Nós vamos dar algumas explicações aqui para que ficar de fácil entendimento. A descida de Sansão na terra dos filisteus. Enquanto Sansão frequentava o campo de Dan para buscar a face do Senhor em oração, e ele manteve seu nazirato intocável, era invencível. Então, quando ele resolve descer a Zorar, para procurar mulheres, mesmo ele sendo casado, procurar outro tipo de mulher, nós vemos que Sansão ele cai em tremendas desgraças a ponto de cair na mão dos filisteus. E ele foi, nessa descida, nós vemos que ele foi atacado por leão, ele foi enganado por mulher, ele foi ludibriado por seu sogro, ele comeu mel que contaminava o nazareato, né? Então, tudo isso na descida de Sansão aconteceu. O que Sansão perdeu devido ao pecado? Ele perdeu a confiança de seus pais, ele perdeu o autodomínio, ele perdeu sua condição de nazireu, a força divina, sua visão, sua liberdade, sua vida. É mesmo a vida, irmão, ele perdeu com essa descida dele. Tem que pensar em subir, obedecer, estar confiante. A segunda, a descida de Abraão para a terra do Egito. Enquanto Abraão palmilhava a terra da promessa, edificando os altares, armando tenda e cavando poço, não corria perigo de vida. Mas no momento que Abraão desce para o Egito, ele pensava que o povo ali poderia matar ele por causa de Sarai, ele já ficou temendo a sua vida, já caiu em mentira, né, meia mentira, porque resolveu descer ao Egito, né? A outra descida aqui é a de Jonas. O profeta Fujão teve seu trajeto cheio de declives espirituais acentuados, e o destino tomado por Jonas representa a fuga do cumprimento de deveres para com Deus e para a missão. Jonas trouxe turbulência, desespero aos marinheiros, trouxe prejuízo, tudo isso dentro daquele navio que ele estava. Então, no porão, o homem que tem chamado não pode estar escondido. Deus manda ir. E se a pessoa não quer ir, ele vai sofrer. Jonas sofreu as consequências grandemente, que ele chegou a dizer que eu clamei do meio do inferno, né, do poço do inferno, e Deus ouviu ele. Então isso tudo acontece com quem quer descer, não tem o espírito de subir. Nós nunca podemos descer da cruz. Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Há somente um lugar de poder sobre Satanás. Esse lugar é a cruz. Foi na cruz e pela cruz que Cristo venceu.
A cruz foi a derrota de Satanás. Esse é o único lugar em que Satanás sempre é derrotado. Satanás só não pode tocar quando estamos na cruz. A única parte de nossa natureza que Satanás não pode tocar é aquela que foi crucificada. Paulo diz isso, né? Já fui crucificado com Cristo. Permanecer sobre a cruz, se você olhar para o passado, verá que a única derrota que você sofreu foi quando desceu da cruz. Você sempre sofreu derrota ao ser induzido a descer da cruz. Se Satanás pudesse ter seduzido Cristo a descer da cruz, ele teria saído vencedor. Satanás sempre nos vence quando descemos da cruz. Se Satanás conseguir que desçamos da cruz, ele nos terá em seu poder, mas não poderá tocar-nos enquanto permanecemos na cruz. E Neemias aqui, ele se manteve firme na construção dos muros, ele não desceu para falar com aqueles povos que chamava ele para congregar com ele, para juntar-se com ele, para lhe fazer o mal. Então Neemias não sofreu essa consequência, mas todos esses outros aqui que nós citamos, que resolveram descer a Sansão desceu a Timate, nessa, Jonas desceu para Jopte e Abraão desceu para o Egito, mas Paulo disse que não ia descer da cruz. Jesus não desceu da cruz. Então, irmão, nós temos que permanecer pensando em subir. Vamos chegar a uma conclusão. Há muitos sabalaques que querem nos fazer descer. Qual são esses? Lascívia, afronta, do diz que me diz, do escárnio. Fazer acordo com o inimigo da obra de Deus é descer em todos os sentidos. Portanto, que a nossa resposta seja tão firme e pronta como Neemias. Estou fazendo uma grande obra e de modo que não poderei descer. Amém?